Olá pessoal, uma boa noite a todos, senhoras e senhores investidores. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cícero Alexandre, eu sou investidor no mercado internacional. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma planilha pessoal minha que eu estou disponibilizando inteiramente gratuita, tá, para vocês, de gerenciamento de risco e controle de trade. Ela serve tanto para o mercado internacional, tanto para o mercado de bolsa B3 aqui no Brasil e também para controle dos trades de quem faz opções binárias. Agora eu vou apresentar para vocês as abas delas, tá? Cada uma delas, e depois vou explicar uma a uma como funciona. Aqui eu tenho aqui um tutorial, né, de dinâmica do horário do mercado internacional e alguns links que já explico a vocês. Nessa outra aba eu tenho a gestão de risco. Aqui, os feriados nas bolsas de valores. Aqui, o fluxo de caixa, mês a mês. O resumo de fluxo, tá? E evolução do capital. O gráfico de evolução. O calendário de gains e loss. E aqui, a planilha mensal, tá? De lançamento diários de seus trades. Então, agora vamos voltar aqui no início que eu vou apresentar cada uma delas para vocês e como funciona. Nessa daqui nós temos aqui alguns horários que existe a maior volatilidade no mercado, tá? Eles impactam principalmente aqui na B3, lá fora no mercado internacional também, porém por um maior volume não impacta tanto de impacto negativo, tá? Mais aqui na B3 por causa do horário de abertura e fechamento da bolsa aqui. Aqui eu tenho os links para vocês aqui. Aqui é o link da XTB, a corretora onde eu opero, tá? E a Remessa Online, a exchange por onde eu faço o envio e repatriamento de dinheiro. Lembrando que isso não é uma indicação de investimento ou de corretora, segundo as normas e diretrizes da CMVM e da CVM, tá? É uma opção minha, particular, que eu gosto de operar por essa corretora. Cada um tem o direito de escolher a sua própria corretora, tá? Eu escolhi essa daqui e aqui eu estou disponibilizando para vocês também um link convite. Caso você não tenha nenhuma outra corretora de sua escolha, você também pode estar optando por abrir uma conta nela. Ela é inteiramente gratuita, você não tem nenhum custo, tá? Nem de plataforma, nem de mensalidade, de nada. Você pode estar abrindo a sua conta gratuita, criando a sua conta demo, conhecendo a plataforma, e aí sim, você se sentindo à vontade, você pode vir a operar por ela. No momento do seu cadastro na XTB, você vai ser direcionado por uma página, clicando nesse link, né? E lá você vai ter duas opções de escolha, tá? Portugal, a XTB Portugal e a XTB Latam, tá? Lembrando a vocês que vocês não devem estar abrindo conta na XTB de Portugal. Porque a documentação daqui, quando vocês forem fazer o anexo dos documentos para os comprovativos, eles não são válidos na XTB de Portugal. Então, você deve abrir a conta sempre pela opção da XTB Latam. E aí sim, quando você estiver fazendo o teu passo a passo, vai ter uma hora que vai pedir um código, que é um código de convite, e aí está aqui o código 3280568. Você digita esse código para confirmar e concretizar a abertura da sua conta. Aqui eu dou Remessa Online. Você pode estar abrindo a sua conta também por esse link. E aqui o código de desconto. Depois que você abre a conta na Remessa Online, quando você vai fazer um envio de remessa, um repatriamento de dinheiro, lá embaixo tem um campo, tá, de desconto. Então, um código de cupom de desconto. E nesse campo você digita essa sigla aqui, CAXTBRO, e aí você passa a ter um desconto nas taxas. Lembrando que esse link aqui você também pode estar passando para um amigo ou qualquer outra pessoa que faça envio e repatriamento de dinheiro, sem necessariamente ser operador do mercado de investimentos. Aqui é o link do meu canal do YouTube. Clicando aqui você vai ser direcionado para o meu canal. Seja bem-vindo ao canal.
e especialmente você vai ser direcionado para o vídeo tutorial que eu estou gravando agora, que vai ficar disponível no meu YouTube. Para quê? Futuramente você tem alguma dúvida de preenchimento da planilha, o vídeo vai estar lá disponível, o tutorial todinho. Aqui o meu link do Instagram e um link do meu grupo WhatsApp. Tá? Nesse grupo WhatsApp, somos nele só membros de investidores do mercado financeiro, seja na B3, seja de binária, seja do mercado internacional. E lá é um link útil para troca de informações voltado somente para investimento. Lembrando que o grupo ele tem regras, é extremamente proibido postar qualquer tipo de anúncio ou propaganda que não seja voltado para o mercado financeiro. Nessa segunda aba eu tenho aqui o gerenciamento de risco. Tá? Os campos necessários a serem preenchidos são justamente os que estão sinalizados com essa cor aqui, ó, na legenda, que são esses 3 e esses daqui. Aqui você vai colocar a sua meta mensal que você quer, né? Digamos, a meta mensal que eu falo é dia a dia. Digamos que no mês de janeiro você queira estar fazendo por dia 1,5%. Então você coloca aí e o fluxo de caixa ele vai gerar uma projeção. Depois nós vamos ver como funciona. Aqui eu tenho o RMD, né, que é o risco máximo diário. Vai ser com base no valor que você vai ter na sua corretora. Já já também nós vamos ver como funciona. O risco máximo por operação e o risco máximo semanal. Essa planilha também é necessário ser preenchida, porque ela tem uma influência sobre o fluxo de caixa. O que o fluxo de caixa vai fazer? Ela vai te eximir de cumprir a meta em todas essas datas de feriado em que provavelmente a bolsa de valores que você opera vai estar fechada. E como que você cadastra essas datas? Aqui, clicando nesse botão, você é direcionado direto para o site da B3. Lá, ela disponibiliza um arquivo em PDF todo o início do ano, com todos os feriados, tanto da Bolsa Nacional aqui da B3 e do mercado internacional. Lembrando que o mercado internacional também, a parte de feriado, você pode ver através do site Invest. Aqui está o fluxo de caixa. Ele vai ter um preenchimento praticamente automatizado, você não precisa preencher nada. Já já nós vamos ver algumas informações aqui. O resumo de fluxo e a evolução de capital, a mesma coisa, nada a ser preenchido, ele é totalmente automatizado. O gráfico de evolução de trade também, ele é totalmente automático com base nos seus lançamentos diários de seus trades. Então ele vai representar para você através do padrão de vela de candlestick. Os dias que foram positivos, os dias que foram negativos, e aí ele vai acabar gerando um gráfico aqui. O calendário de gains e loss, tá? E também é um preenchimento totalmente automático, nada a ser feito manualmente aqui. Aqui nós temos a legenda aqui em cima, no canto de cá. Os dias que forem positivo vai ser sinalizado como verde. Os dias negativo como vermelho. O dia atual, né, digamos hoje, o dia de hoje, ele apareceria em azul para mim. E os dias que eu representei como feriado, que eu marquei aqueles feriados, ele vai ser apresentado como marrom. Também nada a fazer. Já a partir das planilhas mensais, o lançamento é obrigatório. Tá? Lembrando que cada lacuna dessa daqui equivale a um dia do mês. Então, cuidado para não seguirem a sequência. A partir do momento que nós colocarmos a data aqui direitinho, ela vai te dar a data e o dia da semana. Então, você deve lançar justamente naquele dia. Como que você começa o preenchimento dessa planilha? Começa-se por aqui, tá? Iniciou o ano. Digamos que você tenha lá na corretora
R$ 2.000, o dólar, o euro, o libra, tá? Não tem cifra, eu não coloquei cifra na planilha, justamente para ela representar o valor e não a moeda em si. Você passando o mouse, aparece uma legenda explicando a que se refere esse campo. Nesse caso aqui, o primeiro campo aqui, ele deve ser preenchido com o valor que está na corretora, tá? O valor que está na sua conta, na corretora. E é obrigatório ser exclusivamente preenchido nessa primeira célula. E a data inicial do ano, tá? Todo ano inicia-se no dia 1º de janeiro. Então, você vai colocar exatamente o dia 1º de janeiro. E ele vai fazer todo o preenchimento obrigatório, tá? Aqui, ó, sábado, domingo, ele já vai fazer a representação dos dias e dias da semana em que cai o dia. Fevereiro, estamos em fevereiro. Mesma coisa, iniciou o mês de fevereiro, dia 1º/2. Somente essa primeira célula, ela requer um preenchimento, tá? As demais não adianta você tentar lançar, que são células bloqueadas. Agora, feito isso, lançamos o valor ali principal no primeiro dia do ano, vamos voltar ao gerenciamento de risco para que a gente possa preencher de forma correta aqui. Bom, aqui ele já trouxe o saldo da conta, né? Com base no que lançamos lá agora em janeiro. Digamos que para janeiro eu quisesse 1,5% ao dia e fevereiro também. Então, o meu risco máximo de risco por dia, eu queira fazer um 3/1, uma perda de 50%, de 0,5%, para tentar buscar 1,5%. Ou seja, então eu tenho aqui uma perda de $10 ou R$ 10, tá? Para um ganho possivelmente de 30. A quantidade de operações. Essa quantidade de operações, ela consiste em quê? Ela vai pegar, dividir o teu risco do dia pela quantidade de ordens que você possivelmente possa dar e queira dar. Se você quiser dar uma única ordem, lógico que ela vai te mostrar aqui que o risco é alto. Você vai ter uma única oportunidade. Se você quiser dividir esse valor em 2 ordens de R$ 5, vai ser um risco médio, tá? Você vai ter 2 oportunidades com stops de R$ 5 no máximo. E se você fizer 3, seria um risco baixo. Então, você teria direito a 3 entradas de 3,33. Tá? Você vai entrar num ativo e você foi lá, mediu o stop, bateu 1,50. Tá? Então, se você tem por entrada 3,33, então você sabe que você pode daí entrar com 2 microlotes, tá? 2 microcontratos, dependendo do que você estiver operando. Aqui a quantidade de dias que você opera na semana. Se você opera durante a semana toda, são 5 dias na semana. Se opera 4, de segunda a quinta-feira, ou de terça a sexta-feira, 4 dias, tá? Geralmente o padrão fica entre 3 e 4. Eu vou colocar 4. E aí aqui nós temos o risco semanal. Então como é que fica? Você tem um risco diário de perda de $10, tá? E uma perda semanal de $40. E todo o resto ela é calculada automaticamente. Então o seu risco semanal ficou em torno de 2%. E o seu risco mensal, com base nessa programação que você fez, ficou em torno de 10%, o equivalente a R$ 200 de risco de perda mensal. Aqui nós temos aqui um resumo, né, dos dias úteis, praticamente aqui do mês. Nós estamos agora no mês de fevereiro, então ele calculou aqui, ele viu, fez o cálculo. Nós temos aí 20 dias úteis. Nesses 20 dias úteis, com base na sua meta, tá? Você teria um retorno de 36,71. E aqui ele te mostra o que você tem a fazer, ou seja, nesse caso aqui, faltam 6 dias úteis para terminar o mês de fevereiro.
Então, como nós não preenchemos nada, não tivemos nada a fazer, então ele me mostra aqui, valor da diferença da meta a cumprir. Ou seja, se eu comecei com 2.000 e eu tenho uma meta de cumprir 2.734, me falta aqui os 734. O equivalente a 26,68%. Tá? O valor médio diário, com base nessas datas, ou seja, eu teria que fazer durante 6 dias 91,76 por dia, no caso, se eu começasse a operar agora. Esse último campo aqui, ele só vai mostrar para você quando você cumprir a meta e exceder a meta do mês. Sua meta aqui, digamos, era 2.734, você fez 2.980 e alguma coisa. Então, ele vai calcular para você essa diferença que você tem de sobra no teu caixa e o que representa isso sobre o valor da sua conta. E aí sim, você sabe que você tem uma pequena sobra, uma pequena gordura para continuar operando. Vamos lançar aqui alguns feriados, né? Dia 1º de janeiro. Vou botar aqui 15 de fevereiro. Tá? Carnaval, né? Esse lado aqui você pode estar preenchendo depois. Torno aqui. Aqui não precisa estar em ordem, tá, pessoal? Ele vai enxergar a data como um todo, não vai precisar você colocar em ordem. Você preenche aqui os feriados de fevereiro, março, aí sem querer depois você viu que esqueceu algum feriado importante em que a bolsa também não ia abrir e ele pertence a fevereiro. Não há necessidade de colocar em ordem, tá? Até mesmo que ele não vai colocar em ordem porque é uma tabela. Você pode colocar por fora da ordem que ele vai obedecer da mesma maneira. Bom, fluxo de caixa aqui, ele já me mostrou janeiro. Eu não fiz nada, né? Eu tinha uma meta praticamente a cumprir. Então, como que ele calcula como que ele faz esse cálculo? Essa tarja azul aqui, ela está aqui porque justamente sábado e domingo e os feriados, ele não calcula a meta para você, tá? Ele não te exige o cálculo de meta. E como dia 1º nós lançamos aqui, então não tem meta a ser cumprida. Porque senão nós teríamos que fazer. Aqui é o valor de projeção do dia, né? Digamos que vamos vir para fevereiro, que já estamos em fevereiro. Hoje, por exemplo, 17 de fevereiro. Tá? Não fizemos nada em janeiro, não operamos, e aí virou praticamente fevereiro com o mesmo saldo. Então ele fez a nova projeção aqui, tá? De prorata, e aí eu resolvi operar hoje. Então hoje praticamente eu estou com uma diferença de 16,36 da minha meta. Ou seja, hoje já era para me estar com caixa de 2.391,24. E eu ainda estou com 2.000. Então eu estou com essa diferença no caixa ainda, né? A ser cumprido de 391. Então isso significa que se eu tivesse que operar hoje, eu teria que estar fazendo no mínimo esse valor aqui, tá? Vamos estar fazendo uma simulação lá na planilha para a gente ver como é que fica o preenchimento. E eu vou preencher um valor a mais aqui um pouco. Por que a mais? Vocês vão ver que as cores aqui para baixo, elas vão mudar fazendo o preenchimento da minha meta. O resumo de fluxo de caixa, então ele já fez um cálculo aqui, uma projeção, né? Janeiro, não fiz nada, fiquei praticamente com uma diferença da minha meta. Fevereiro, eu tenho como meta também o mesmo valor, porque eu não fiz nada em janeiro, tá? E a diferença que eu tenho a cumprir. No momento em que eu preencher a planilha diária e tiver alimentado ela, essa barra azul ela vai subir, né, de encontro à minha meta, que é a barra marrom, e essa verde ela vai diminuir, mostrando um valor menor que eu tenho ainda que cumprir para bater minha meta. O gráfico de evolução ele só vai aparecer no momento em que eu tiver lançado a planilha diária, tá? Fora isso ele não vai aparecer nada, ele vai ficar assim vazio. Meu calendário de gains e losses, a partir do momento que eu preenchi a planilha mensal com a data do dia 1º, automaticamente ele já preenche os dias do mês.
Ele já enxerga de maneira automática, com base no ano, e já faz tudo. E considera. Dia 1º você lançou lá na planilha de feriado, que era feriado. Então aqui ele já marcou como azul, tá? Aqui, dia 15, nós marcamos também a planilha como azul. E dia 17, que é hoje, ela fica como... Perdão, dia 17, que é hoje, fica como azul. E o feriado marcado como marrom, tá? Nós não fizemos nada ainda. Vamos preencher uma planilha diária aqui, pelo menos no dia 16, para diferenciar a cor, para vocês verem aqui. Então, tenham agora bastante cuidado na hora dos lançamentos, para vocês não fazerem um lançamento em sequência, quadro a quadro. Não é assim que se faz o lançamento. Você tem que obedecer a data do dia corrente que mostra aqui na lacuna. Vamos supor, eu quero fazer os lançamentos do dia 16, então eu vou até o dia 16 e vou fazer o lançamento. Vamos buscar aqui o dia 16. Bom, cheguei. Dia 16 de fevereiro, caiu numa terça-feira. Está correto? Forma de preencher. Eu geralmente preencho esses dois campos, se eu não fizer nenhum depósito ou nenhum saque, com 0, tá? Mas se você quiser deixar vazio, também pode. É simplesmente uma opção minha de deixar com 0 para mim ver que, pelo menos quando eu passar dias a dias assim, eu sei que já me chama a atenção na visão aqui que nesse dia eu abri a operação. Quantidade de stops máximo, a planilha está configurada para no máximo 3 stops, até mesmo por causa do seu gerenciamento de risco. Se você tem no máximo 3 entradas, então se você tomar 3 stops, você não tem mais nada a fazer pelo seu gerenciamento de risco. A sua meta diária é a que você colocou lá na frente, 1,5, e o seu risco diário também. Então você tem como meta aqui 13,30, tá? E 10 de perda no máximo. Então vamos colocar algum ativo aqui, vamos lançar. Vamos lançar o ouro. Vamos lançar o Nasdaq. Vamos lançar o S&P 500. Hora de abertura, você pode estar colocando um horário aqui, tá? Que seja condizente com... Condizente não, é o horário que mostra na corretora, tá? Quando na hora que você pegar a sua ordem lá, que você vê a sua boleta, lá o resultado, ele vai te mostrar o horário que você abriu e o horário que você fechou. Não é obrigatório, tá? Não influencia. Os campos que influenciam no resultado da planilha é o valor do risco e o valor do resultado. Mas para ela ficar completinha, eu sempre gosto de colocar, até mesmo para depois, se eu quiser procurar e ver que hora que eu entrei em iniciativa, então eu tenho como pesquisar até isso, me ajuda. Então, digamos que eu entrei em iniciativa, 15 e 12, tá? Entrei comprado, com quantidade de 1 micro, usei de risco meus 3, tá? O valor do preço de abertura da operação, né, o valor de start ali, comprei o ativo em 1.725 e saí nele em 1.826. Tá? Que hora que eu fechei essa operação? Fechei às 21h32. E qual foi o resultado dessa operação? Me foi positivo, 125. Vamos botar aqui mais um pouco, né, que é para a gente ver o fluxo, como é que funciona. Me rendeu aqui 460 dólares. Tá? Já nesse ativo aqui, se eu quisesse preencher com horário, poderia preencher. Tá? Mas como eu falei para vocês, o campo, como aqui é um vídeo tutorial, eu não vou preencher todos os campos para não ficar um vídeo muito extenso. Também entrei comprador nessas operações aqui. Menos 3, sempre começando com menos, tá?
E digamos que nessa operação aqui no Nasdaq me deu negativo, né? Eu acabei saindo negativo ali, 3. E nessa outra aqui eu acabei saindo no 0 a 0. Então aqui eu tenho um resumo gráfico aqui no padrão de pizza, né? Na qual mostra que eu tive um gain, um stop e um empate, tá? Uma operação zerada. Se você preencher todas as horas de entrada e hora de saída, aqui você vai ter um resumo, tá? Que hora que você entrou no mercado nesse dia, que hora que você saiu. E o tempo de permanência no mercado que você ficou, né? Desde a hora que você entrou até a hora que saiu, e o operacional, tá? Esses horários eles funcionam muito bem quando são day trade, tá? Caso você faça swing trade, eu lanço da seguinte maneira. Digamos que esse ativo aqui, eu entrei nele foi há 3 dias atrás, tá? E aí o resultado fechou-se hoje. Ou seja, eu entrei no dia 13, eu só vou lançar ele quando ele já tiver fechado. Então, fechei o ativo e aí eu vou lançar. Fiquei 3 dias na operação. O que que eu faço? 0,003. Então, eu sei que o meu final aqui para um swing trade, ele representa quantos dias eu fiquei na operação. E aqui eu posso colocar o horário do fechamento do ativo, não vai influenciar em nada. Tá? Às 3 horas. Então aqui nós temos esse resumo, né, que eu já expliquei dos horários. A meta era 1,5 de 30, o risco era de 10, tá? E o que que aconteceu aqui? Eu tive um valor atingido de 22,85, ou seja, 21,85 a maior do que eu deveria ter cumprido. Então, com base nisso, se eu quisesse risco, pegar o meu lucro de dia e colocar no risco, eu teria meu valor feito mais o valor do risco, tá? Só que não é por aí que funciona. Então, eu tive aqui um stop. Como eu considerei 3 aqui, então, na prática, eu ainda teria 2 stops disponíveis, tá? Se eu tivesse levado um stop aqui, ele falaria que eu teria 1. E se fosse mais outro aqui, então aqui ele já ia mostrar para você que, ou seja, a meta negativa, né? Ou seja, eu não bati a meta, contrário, eu saí negativo, né? Saí $7 negativo e a planilha me manda parar de operar, tá? Ou seja, praticamente já parei no trade pela quantidade de stops excedido. Então vamos voltar aqui, 465 e 0. E vamos ver como é que fica o preenchimento dos outras planilhas anteriores. No meu calendário, tá? De gains e loss. Então, o feriado eu já tinha mostrado a vocês, o dia corrente também, e agora tive aqui ó, um quadradinho verde, tá? Então, nessa semana, digamos que a semana fechou, não operei mais durante essa semana. Essa semana eu fechei com 462, o equivalente a 23,10%. E aqui embaixo ele me mostra também um quadrado verde. Veja que nós temos uma, 2, 3, 4, 5, e pode ocorrer de ter 6 semanas no mês, como foi o caso do mês de janeiro, né? Porque às vezes a semana começa quase no final da semana e também termina no início da semana. Então, pode ocorrer isso em determinado mês do ano. Nesse caso de fevereiro, nós só temos aqui 5 semanas. E como nós estamos aqui na terceira semana, na terceira lacuna aqui, foi marcado um quadrado verde referente à semana positiva, tá? Então, ele tem o espaço para 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. E ele vai marcar verde, no caso, lógico, para positivo, né? E o vermelho embaixo, se fosse o caso de uma semana negativa. Então, essa semana eu saí positivo. E aqui o resultado
praticamente do mês, o que você fez no mês. O percentual positivo do mês. Mas para a parte direita, nós temos o gráfico de resumo trimestral, né, onde ele vai fazer a soma de todos os meses, janeiro, fevereiro e março, e vai fazer o resumo aqui para você, o trimestre. Quantos gains você teve, quantos loss você teve e qual o valor de lucro ou prejuízo que você apurou. E chegando para o final, né, nós temos praticamente o resultado anual. Depois dela toda preenchida, ela vai mostrar aqui também um resumo para você, né, do trimestre. Tudo aquilo que você viu lá em cima, ela vai resumir aqui para você, né, o valor de gains no mês, o valor de loss e o valor que você teve de lucro e prejuízo, tá? Então, ela vai fazer todo esse cálculo aqui, ela vai somar todos os gains teu durante o ano, né, durante esse trimestre, todos os loss, e aqui o resumo de gains e loss, que vai ser um valor ou positivo ou negativo, tá? O acumulado no ano, o acumulado do ano, ele faz a soma referente ao fluxo de caixa, né, de tudo que você fez de depósito, tá, e saques na corretora. Então, você fez depósitos e saques, ele faz um acúmulo, justamente para juntar com o seu balanço, né, o seu resultado de lucro e prejuízo, para lhe dar o seu saldo final. E aí, no final do ano, você vai ter aqui o resultado, né, de quanto que você fez no ano. Porque ele vai pegar a base do início do ano que você colocou na corretora e quanto que você fechou nela. O gráfico evolutivo, ele faz para você um gráfico de vela. Então, você preenchendo todos os dias normais, vai acontecer isso, tá? Iniciou com 2.000 nesse dia, né? E fechou acima. Passando o mouse aqui, você consegue ver o valor também expresso na vela. E aí ele faz todo o preenchimento, vai formar para você um desenho gráfico aqui da sua evolução. Bom, resumo do fluxo de caixa, né? Como eu havia falado para vocês. Lá, aqui na planilha do gerenciamento diário, né, que a gente estava lançando, vamos voltar aqui. Quem opera na B3, que tem aqui taxas de emolumento, até outra corretora que tenha taxa de despesas, então quando você pega a sua boleta, você tem aqui a taxa de despesas e os emolumentos. Então você lança aqui o seu valor, se for o caso de ter alguma coisa, digamos aqui 12, né? Imposto de renda, digamos que o imposto de renda também veio descontado ali no boleto já, né? Menos 2,50. Então, ele vai trazer toda essa informação para o seu resumo, tá? Então, você alimentando ela direitinho, você vai ter praticamente isso bem preenchido no mês, né? Quanto que você fez no mês, se você sacou, se você depositou, sacou, quanto que você teve de despesa com a corretora, quanto que você já teve de desconto de imposto de renda, e aqui o teu gráfico. Lembra como eu falei para vocês um pouquinho atrás? Aqui eram a barra marrom da meta mensal, né? O saldo atingido até o momento e o quanto que falta para cumprir a sua meta, mais de 200 e pouco. E o fluxo de caixa? Bom, o fluxo de caixa já mudou praticamente o cenário, né? Então, o que ele me mostrou aqui? Hoje é dia 17, então dia 17 eu deveria ter aqui na conta 2.391,24. Ao invés disso, eu tenho 2.447,50. Então, ele está me mostrando que eu fiz a mais da minha meta do dia, nesse dia, eu estou positivo 2,35% a mais, ou seja, eu estou 56 dólares e 26 a mais do que eu deveria. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que amanhã eu também estou positivo, então eu não preciso correr riscos, sérios riscos, para poder forçar a barra em operar. Tá? Eu posso ficar por aqui e a hora que der uma oportunidade pequena, eu posso fazer um trade pequeno sem cumprir a meta do dia. Caso eu não faça nada também, aí pulou para o dia 19. Dia 19, o que eu preciso? Praticamente
a cumprir menos da minha meta. Ao invés de ter que fazer 1,5%, eu preciso apenas de 0,65%. Tá? Porque nesse dia aqui, ó, no dia que eu fiz 447, já tirando todas as despesas, eu fiz o equivalente a 22,38%. Então, ou seja, se eu tenho uma meta de 1,5 ao dia, eu fiz a mais aqui, ó, 20,88. Então, praticamente, eu estou coberto, me cobriu, esse bom trade que eu fiz, me cobriu durante uns 2 dias. Então, isso é bom pelo fator de que, se você fizer, às vezes, um bom trade e tiver um bom resultado, você consulta o fluxo antes de operar e vê se naquele dia realmente você precisa forçar a barra alguma coisa. Porque, às vezes, vai correndo o mês e você precisa de tão pouco. Como, por exemplo, se o resultado aqui fosse maior, o fluxo de caixa ele me preencheria muito mais dias. Então, ou seja, mais rápido pode acontecer de eu bater a minha meta, tá? Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. O vídeo está bem explicadinho. A planilha é bem simples de se manusear ela, tá? Não tem mistérios, tá? Os campos obrigatórios são poucos, justamente o seu gerenciamento de risco, claro, você tem que fazer, né? A planilha de feriado, onde você baixa aqui do site, ou então através da Invest, também lá tem a página de feriados das bolsas, e você faz seu lançamento aqui. Fez isso uma única vez, acabou. Fluxo, nada a lançar, ele somente vai te mostrar aqui, tá? Ele vai fazer o resumo. Ele vai fazer o resumo dia a dia do que precisa ou não precisa fazer, tá? Essa parte aqui eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Sempre que aparecer azulão com letras verdes, é sinal que a sua meta está batida, tá? E aí ele faz essa representação aqui, em letras verdes e letras azuis. Se porventura você fez um trade no dia, mas não bateu a meta, vamos dar um exemplo aqui, dia 18, vamos botar aqui no dia 18, vamos preencher aqui 3, né? 1,5. Bom, minha meta aqui é 38, que aí ele já fez a prorata, né? Você aumentou o caixa, então aumentou aqui também. O ativo Gold, hora de abertura, todos esses campos aqui, eles não são de exigência, até aqui no caso, né? A quantidade, lógico, que você vai precisar, não são necessários para te dar o resultado automático nas demais planilhas. É mais em termos de organização. Aqui vou botar um risco de 2, né? Digamos que nesse dia aqui eu fiz... cadê aqui? Vamos botar um resultado aqui. O valor do resultado era 38, eu fiz 19. Tá? Bom, não bati a meta. Por aqui mesmo ele já me mostra, né? O valor atingido foi 0,75. A meta, ou seja, está abaixo de 0,75. Vamos ver o fluxo? Bom, o fluxo ele já mostrou aqui de maneira diferente, tá? O campo, em vez de estar verde aqui, ele mostrou que está em amarelo, né? Porém, o valor aqui ele não está com sinal negativo, mas está vermelho. Então, está vermelho por quê? Você fez 0,75 a menor do que deveria ser a sua meta. Ok, pessoal? Então, você vê que ela também diferencia a cor aqui e mostra. Só não afetou muito aqui. Por quê? Para cá? Porque praticamente a minha meta já está batida. Então, o trade que eu fiz no dia anterior, ele praticamente distribuiu. O desse dia só fez somar mais um pouco e diminuir a meta do dia 24.
tá? E os campos que ele preenche são justamente somente os que são dias úteis, os dias que a bolsa vai estar funcionando. Beleza, pessoal? Então, não tem mistério, tá? A planilha. Então, nessa coluna aqui, praticamente é a meta a ser cumprida. Aqui é o valor que você está de diferença da sua meta, se está positivo ou negativo. Assim também a representação em percentual, se ela é positiva ou negativa referente à sua meta. O valor do caixa, né? Aqui vai aparecer somente se você fez depósito ou saque. O valor líquido do dia que você fez e o seu saldo em caixa, né? Digamos, se você fez um saque aqui no dia, um depósito, então ele vai fazer um somatório. E aqui justamente essa diferença aqui, tá? O percentual de ganho no dia, aqui ele mostra para você o percentual de ganho no dia. E a diferença da meta, ou seja, se você tem uma meta de 1,5 ao dia, qual foi essa diferença? Ela foi menor, ficou faltando 0,75, ou ela foi maior, 25,23, além da sua meta, tá? Então, praticamente nada a fazer e ele vai te mostrando isso de forma automática. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Espero terem gostado da planilha, espero ajudar. Essa planilha, ela é uma demonstração, ela é demo, ela praticamente ela está habilitada janeiro e fevereiro para vocês testarem. Caso vocês gostem, tá? Eu convido vocês a virem para o meu canal do WhatsApp, tá? Se inscreverem no meu canal e através deles vocês vão ter o contato comigo e tá solicitando a planilha, tá? E eu vou estar, no caso, ajudando vocês, caso queira, a estar orientando vocês passo a passo a estar abrindo conta nessa excelente corretora e essa excelente exchange de envio e repatriamento de dinheiro, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um forte abraço, bom negócio, bons investimentos a todos.